Depois que você separou qual é o seu objetivo, os lugares que você quer visitar, lugares que você precisa ir. As agências de turismo foram fundamentais na elaboração desse roteiro. Imediatamente nessa terceira fase entra um parceiro, principalmente numa viagem para um país tão diferente do nosso e com tal diversidade cultural. Dois parceiros comerciais, duas agências de turismo foram fundamentais na elaboração desse roteiro. A primeira delas, aqui no Brasil, que é a Curta Vida Turismo, da minha querida Gabriela, e a Greaves Tour, do sul da Índia, que foi indicada pelo meu amigo e guia Rohit Mittal. Assim, eles elaboraram um roteiro com os hotéis, com translado, com guias locais, a fim de que eu pudesse me locomover. Uma boa parte do sul da Índia vai ser feito de carro, então tem uma pessoa dirigindo com um carro comigo, a fim de que eu possa estar nos lugares certos, na hora certa, para bater a fotografia. Um outro detalhe importante, depois que você está com o roteiro estruturado, é a aquisição de conhecimento. Então, quando você vai viajar para um local com uma ideia específica, é super importante que você tenha na sua mente o que você quer ver, o que você conhece do lugar, qual é a língua que está sendo falada, qual é a história desse monumento, qual é a história do país que você está indo. Assim, quando você chega no local, você está contextualizado. Quando você fala em língua, por exemplo, a Índia tem 18 línguas oficiais. Mas, se você fosse pegar duas línguas locais, você teria no norte principalmente o Hindi e no sul principalmente o Tamil. Tamil e Telugu. Tá? Essas são as línguas locais principais. Então, qual língua estudar? Para a Índia, essa foi um legado do Império Britânico, um legado interessante, o inglês. Pois nos grandes centros urbanos você consegue conversar com inglês, eles falam inglês britânico, com o devido acento, mas um bom inglês britânico, e com isso você consegue se virar sem problema algum. Até conversando com o Rohit, aconteceu dele me perguntar: você não estudou Hindi para vir para o sul da Índia, né? Eu falei: não, estudei inglês. Ele falou: graças a Deus, porque se você tivesse estudado Hindi você ia ter problema. Tá? Então, esse ano foi um ano de aquisição de conhecimento, entre eles linguístico. Então eu tinha o inglês de intermediário para fraco. Esse ano foi um ano de estudo intensivo dessa língua, muitas vezes com aulas todos os dias. A empresa que eu escolhi, a escola que eu escolhi foi a CELEP. Estudei aí durante o ano inteiro, de forma intensiva, todos os dias, a fim de que pudesse chegar lá falando com bastante confidência, com bastante clareza e não tivesse problemas de comunicação. Outra coisa é a fotografia. No meu caso, o que eu sabia de fotografia? Eu sabia botar no automático e sair clicando. Sabe como se você der um computador para o macaco e deixar ele batendo no computador, em 1000 anos, 1 milhão de anos, quem sabe saia uma obra de Shakespeare, né? Eu com a fotografia era meio parecida. Simplesmente eu ia clicando, a cada 1000 fotos, 10 você salvava. Logo, então eu precisei adquirir conhecimento sobre essa arte, a arte da fotografia. Para isso, eu entrei em curso de fotografia, fiz curso de edição de Premiere, a fim de que tivesse um conhecimento mínimo, tanto de maquinário quanto de
composição, de estudo da cor, exposição, regra dos terços, a fim de que eu pudesse realmente bater boas fotos e trazer um material de qualidade para compor o livro. Muito bem, então nós já sabemos para onde vamos, nós acertamos o roteiro com a agência, adquirimos conhecimento sobre o lugar e sobre como executar as coisas que nós precisamos para finalmente adquirir os equipamentos necessários. A última parte, aqui, não digo a última, a penúltima parte é documentação. Então, para a viagem à Índia é necessário um visto. Todo mundo tem que tirar visto para entrar na Índia. Aqui para o brasileiro é muito fácil. O visto ele é feito pela internet, você preenche o formulário, você tem que estar com o seu passaporte emitido e válido, né, por pelo menos 6 meses. E esse visto ele pode ser feito para 1 mês ou ele pode ser feito para 1 ano. O meu visto é um visto de 1 ano devido ao tempo de permanência lá na Índia. Outra coisa importante com relação à documentação. O bilhete. Então, quando você chega na Índia, você é obrigatório apresentar o bilhete. Tanto o bilhete de chegada quanto o bilhete de saída. Tá? Porque eles vão checar isso para ver se você vai embora. E não é para você ficar lá. Tá certo? Não é para ficar lá, entra lá num templo, não acha nem fica lá a vida toda. Não, eles querem ter certeza que você chega e que você vai embora. E os certificados internacionais de vacina, tanto para a febre amarela, que é obrigatória. Por quê? Porque não é para proteger a gente da febre amarela, é para a gente não levar febre amarela daqui para lá. Tá? Porque lá tem um mosquito, mas não tem febre amarela. Então, se vai alguém infectado com febre amarela, pode distribuir o vírus lá e eles passam a ter mais uma doença. Então, é obrigatório o certificado de vacina para febre amarela. E, nesse momento atual, período pós-pandemia, com surtos aqui e acolá de novas variantes, nós temos aí o certificado da vacina de Covid. Tá? Então, você vai precisar apresentar esses 2 certificados. Ah, mas eu não quero vacinar. Então, você tem que apresentar um RT-PCR, no qual até 72 horas, ao chegar lá na Índia, tem que ter 72 horas, ele seja apresentado e esteja negativo. Perfeito. Até aí, tudo fácil. Uma outra coisa importante perto do momento do embarque, a companhia aérea vai te mandar um formulário para você preencher. É um formulário da própria Índia, né, do próprio governo indiano, que é chamado Self-Declaration Form Details for International Arriving Passengers. Ou seja, o que nós temos aqui no Brasil é o formulário de declaração de saúde do viajante. Onde você vai declarar quando que você vacinou, se tem RT-PCR para Covid positivo ou não, qual é o seu passaporte, por onde você chega, por onde você vai embora, números de telefones, e-mails, caso eles precisem de contatar, por acaso tem alguém no voo com Covid ou com alguma doença, eles precisam de contatar. Então você precisa dar um número de telefone e um número do hotel, da residência do hotel, de um dos principais hotéis onde você vai ter hospedada. Para finalizar, viagem sem seguro é um perigo, né? Então, a corretagem de seguros, Hellner Corretagem de Seguros, elaborou uma apólice de seguro viagem fantástica para mim, tá? Com a duração de 1 ano. Porque, afinal de contas, eu não vou viajar só para a Índia. Eu devo ir para outros lugares ao longo desse ano. Então, seria super interessante para mim ter uma apólice mais longa. E nessa apólice, não só perda de conexão, atraso de voo, atraso na bagagem, responsabilidade civil, plano de viagem simples, acidente pessoal, mas remoção, no caso,
no caso de eu ter uma doença e precise ser removido para o Brasil. Em avião, específico para isso, um avião ambulância, eu tenho. Tá? Inclusive, se eu precisar ir para uma ambulância para o hospital, eu tenho. Se eu precisar de UTI para Covid, eu tenho. Então, basicamente, tudo tá contemplado nesse. E os equipamentos também. Tanto equipamento fotográfico, essas lentes, essas câmeras, estão todas, computador, tablet, estão todos incluídos aí nessa pólice, a fim de que realmente minimize qualquer tipo de perda, qualquer tipo de problema que eu venha a ter.